Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Irmãs sabe da minha correria, os irmãos sabem que eu trabalho na cantina, trabalho dentro, louvo o Senhor dentro, é uma correria. E o ponto que as horas já estão indo, mas é algo que eu preciso falar. Quem disse que não tem mais jeito para você? Quem disse que não tem jeito? Uma vez um médico disse para mim que não tinha jeito, que eu não ia gerar. Entrei em pânico. Eu pesava 50 quilos, passei a pesar 42 quilos. Com a tristeza e a angústia dentro da alma que me afligia e não contei para ninguém. Só minha mãe. Meu pai sabia, minha família, contei para ninguém. Sofrendo calada. Aleluia. Porém, vinha a adorar o Senhor todo mundo. Todo o trabalho de oração de manhã. Dobrava no joelho aqui e falava: Senhor, eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe. O Senhor me viu esse tempo todo durante o namoro, fiz tudo direitinho, sonhando, planejando ser mãe. E depois de casada, descobri que não podia ser mãe. Que dor é essa? Que dor é essa que uma mulher pode sentir? E orei ao Senhor, clamei ao Senhor, e fui ficando doente. Primeiro mês, a ansiedade pegava e acontecia, a regra vinha. E aí eu ficava mais triste ainda, porque eu orava e falava: Senhor, a regra veio. Não, sinal de Deus, eu não engravidei. E eu fiz triste até que a minha mãe me chamou e falou: olha aqui, para com isso. Porque a gente tem que apresentar ao Senhor os nossos sonhos. Mas a gente não tem que pressionar o Senhor sobre os nossos sonhos, porque a gente não sabe quais sonhos Ele tem para nós. Então para com isso. Se olha no espelho, você está pele e osso. Para com isso, entrega nas mãos do Senhor e diz para Ele: Senhor, esse é teu sonho. Mas se não for essa sua vontade, que o Senhor retire isso do meu coração. Foi a oração mais dura que eu fiz na minha vida. Sempre fui mais obediente fora do Senhor. Tive um tempinho de rebeldia curto, mas o Senhor puxou minha orelha. A obediência foi: estou aqui trabalhando do Senhor. E eu vi minha mãe. Sempre busquei ouvir os conselhos da minha mãe e do meu pai. E preguei na mão do Senhor com o povo da minha alma. A lágrima padecia e eu não conseguia falar. E então, comecei a me alimentar novamente. Meu coração começou a se encher de alegria novamente. Eu comecei a esquecer daquilo em um mês. Eu voltei a pesar 45 quilos. De 42 eu fui para 45 quilos. Nessa igreja tem um sítio. Foi todo mundo para o sítio. E aqui tem um casal que é bem alegre, todo mundo sabe que eles são calmíssimos, sabe? A Fernanda e a Dorias. E eles arrumaram uma brincadeira super sadia, que era aquela de puxar a corda, né? Cabo de guerra. E lá fui eu brincar de cabo de guerra. Depois eu arrumou uma brincadeira do substituto, por lado, sei lá, quem toma mais alto. E a menina brincou em tudo, esquecendo do problema. Mas quando eu cheguei em casa, eu comecei um sangramento, eu não sabia de onde era, e passando mal. E fiquei mal naquela noite, passei a noite muito mal, mas de manhã não tinha mais sangramento, estava tudo bem. Porém, muitas noites, e eu não sabia o que era. E a minha mãe falou: não pode ficar assim, 1 dia, 2 dias, 3 dias, vamos ao médico. Cheguei no médico para consultar, passei pelo médico, o médico olhou, analisou e falou assim: bom, mãe, graças a Deus, está tudo bem. Daí eu já abri o olho: bom, mãe, né? Tá tudo bem. Meu útero está fechadinho, o neném está bem, não aconteceu nada não. Eu olhei para ele e falei: como assim? Ele falou: você está grávida, você sabia não? E eu descrente falei: tô não, moço. Ele falou: você está grávida. Eu falei: tô não, moço, eu não posso engravidar. Ele falou: ó, não sei o que houve, agradece a Deus que você está grávida. E tem mais, o neném já está grandinho, meu amor. Eu falei: gente, como assim? Meu perioso sem barriga nenhuma, neném grandinho, a regra vem normalmente todo mês, como assim? Falei: moço, não, o senhor está brincando comigo, minha mãe, 20 anos de poder, moço. Essa menina já ficou depressiva, já passou mal, não traz esperança. Aí ele escreveu para mim, ela falou assim: está aqui o pedido. Lá amanhã de manhã vai fazer exame lá no Matoso. Você vai fazer o exame de urina e vai quebrar a sua cara. Desse jeito. Você é médica? Eu falei: não. Ele falou: eu sou, eu estou sentindo aqui, o seu neném está aqui, está tudo bem. E você vai ter que ir
lá para fazer esse exame. Eu peguei o papel, entrei no bolso, ok. E viramos eu e minha mãe calada, sem falar nada uma com a outra. Cheguei em casa, não falei nada. E pela manhã, eu me levantei e falei, vou lá, mãe, fazer o exame. E ela falou assim, eu vou para a oração. Com medo de eu entrar em depressão de novo. Em tristeza de novo. E eu fui descendo no morro. Quando eu cheguei no meio do caminho, eu falei, quer saber, Jesus? Eu não vou. Eu vou subir para a oração porque eu vou me frustrar novamente. E comecei a subir. Quando eu cheguei ali no meio do caminho, a irmã Zequinha passou por mim, devagarinho com a filha dela. A paz do Senhor, minha filha. Eu falei, a paz do Senhor. Quando eu tomei uma distância daqui onde está meu filho, ela virou e falou assim, ei, menina. E eu olhei para ela, ela falou, olha aqui. Ó, vem aqui. E eu fui até ela, ela botou a mão no bolso da minha saia e falou, o Senhor está mandando você ir. Porque você precisa ver. Você precisa desse exame aqui. Mas eu te digo, está grávida, vai dar positivo. É um menino. E este necessita da casa do Senhor. Tem mais, não vai ficar acontecendo. Ele ainda tem mais, ó, para te dar. E eu fiquei olhando para ela, ela falou, agora você volta e vai até o hospital. Porque você tem um encontro marcado lá, não tem? E eu fui, gente. Deu positivo, eu glorificava e chorava dentro daquele hospital. As médicas, as enfermeiras chorando e glorificando comigo. E ainda falaram para mim assim, você alegrou nosso dia porque já saiu às 4 daqui chorando porque está grávida, planejando aborto. E você fez por estar grávida. Eu fiquei na rua, mãe, eu estou grávida, é verdade. E ela gritava, chorando e foi a alegria da nossa vida. Mas também o Senhor revelou que algo estava para acontecer. O inimigo de nossas almas, ele estava furioso. E quando eu cheguei lá no parto, passei mal aqui dentro dessa igreja, em pleno congresso de jovens, calor era para ter feito aniversário, irmãos, no início do mês passado, em junho, data prevista, 6 de junho, final de maio, havendo um casamento aqui dentro da igreja, eu estava tentando aí, comecei a ter contrações de 2, final de maio. E dali foi maio, junho, o mês inteiro. Ia para médico, voltava de médico. Ia para médico e médico dava toque dizendo, está na hora não que o útero está fechado, ansiedade de mãe de primeira viagem. E eu comecei a inchar, ficar roxa, inchava, porque eu já não dava mais, minha mãe tinha que me segurar do lado, meu esposo todo me arrastar assim, ó, dentro de casa para poder me limpar e cuidar de mim. E eu já olhava, não sabia mais o que fazer. Minha avó chegou e falou, Elisângela, se prepara porque Deus vai levar sua filha. Deus vai levar sua filha no estado que ela está, ela é de morte. E as minhas roupas, as roupas não cabiam mais. E ela falou, não vai. Faltou de manhã e veio e falou para mim, eu vou dar a consagração. O que eu vai fazer? E eu olhei para ela e falei, eu vou orar aqui, mãe. Qual horário que costuma orar de joelho? Ela falou, 10 horas, nós vamos orar de joelho. Eu falei, tá bom, vou orar com você. 10 horas da manhã. Eu me arrastei até o chão, sem força, sozinha. Botei o rosto no chão e falei, Senhor, o Senhor me fez uma promessa. É um livro. Quando eu fiz a primeira luta, gente, acredite, desde a primeira oração eu já estava gestante. Eu já estava com 3 meses e meio e nem sabia. Era só o Senhor me provando, me passando no processo para eu poder entender que o propósito era muito maior. Eu perdi o joelho e falei ao Senhor, e ela aqui também, aqui eu não sabia, Deus estava usando alguém aqui para ela. Deus estava me usando lá dentro de casa, falando comigo dentro de casa, e usando um pastor para o meu pai lá no Madureira. Meu pai na época estava desempregado. Tinha meus 4 irmãos menores de idade tomando posse dessa igreja. Tinha tomado posse dessa igreja há 1 ano. E a dificuldade. Meu esposo desempregou no ano do meu filho nascer. Então pensa como estava esse homem sobrecarregado. Mas lá Deus usou um pastor para ele. E quando ele chegou em casa e falou assim, Eli, um pastor chegou para mim e entregou esse dinheiro e disse para mim assim, pastor Ronaldo, Deus me mandou te dar esse dinheiro, mas é para você entregar a sua esposa, porque ela vai saber o que fazer com esse dinheiro. E dentro de casa faltava arroz, faltava feijão, faltava um monte de coisa, ela pegou o dinheiro e falou, Miriam,
a ultra. Quando eu cheguei no local que eu fazia a ultra, todo mês a doutora olhou para mim e falou: o que é isso? Como pode você engatar desse jeito? Você já era parente desse filho. Ela pediu, por favor, uma fila enorme. Deixa eu passar lá na frente de vocês. Deve estar no que eu estava. Não tinha quem dissesse assim, não. Todo mundo pode passar. Quando ela fez a ultra, ela falou: ó, você já vem perdendo líquido há muito tempo. O seu neném está aí dentro de uma bolsinha de água. E na defesa ele virou água para respirar. Ele está no rosto, só o rostinho que existia. Ele não tem água para respirar. Corre aí para o hospital. Eu olhou para minha mãe e disse: leva ela agora, senão não vai ter mais jeito. Pelo amor de Deus, me promete que você vai fazer isso mais pontos. Chegamos no hospital, gente, provado, hospital público. Eu cheguei era 11 e pouca da manhã. Quando resolveram falar alguma coisa comigo, era 9 e pouca da noite. E aí vieram me dizer que eu ia processar vida. Que eu sou chefe de amor. Entrei no quarto. Me deram anestesia, eu não conseguia me dobrar, tiveram que me segurar para dar aquela máquina, né? E quando me deitaram assim, chegou uma mulher. E aí minha mãe, lá no hospital público, até uma tipo de ações, sabe? Nos lugares. É tipo aqueles boxes assim daquele negócio de plástico, divisória de plástico. E não era um corredor, era um corredor cheio de sala. E minha mãe ficou lá no final do corredor e falou para mim: minha filha, pai de Deus, vou ficar aqui orando, meu pai está em casa orando, Deus vai fazer milagre. E eu fui. Quando me colocaram lá naquela cama, eu lá anestesiada, chegou uma moça por aqui e falou para mim: oi, mãezinha, você que veio correr no meu plantão. Você que veio aqui morrer no meu plantão e me dá trabalho de ter que anotar óbito. Deixa eu te contar uma coisa. Batia no meu ombro aqui, eu anestesiado, com os braços abertos. Tinham acabado de falar para mim: Miriam, se sentir sua potência, não fecha teus olhos da vida, porque você sabe que está de risco, então desavisa. E eu olhando para aquela coisa, eu falei: mãe. E a voz já me sabia, ela falou assim: ó, já me saiu, falou: ó, te contar uma coisa, se é que ninguém te contou. Você vai morrer aqui nesse parto, desse jeito. E o seu filho já não tem mais como respirar aí dentro. Ele não vai ouvir, ele não vai falar, ele não vai andar, ele vai vegetar. Você é novinha, seu marido é novinho. Com certeza esse homem não vai ver esse vegetal. Vai largar esse vegetal do mundo. E a culpa é sua. Meu corpo começou a se bater na mesa de cirurgia como um peixe fora d'água. Meus dedos se cortaram, eu não tinha mais força. E comecei a me bater, e começou um pulo em cima de mim para segurar. E começou uma gritaria: tira ela daqui, você está louca, olha o que vocês estão fazendo. E eu não conseguia falar, eu queria falar para ela, toda a minha força não transmitava. E meus dentes travados, meu corpo pescoço vermelho. E eu queria falar: moça, eu já fui tudo quanto é maternidade, todas me rejeitaram. E eu não conseguia falar. Sabe o que os médicos tiveram que fazer, gente? Eles não cortaram, eles tiraram com um pano. Assinou para meu filho. E eu me bati naquela cama, mas a minha consciência sã. Eu falo: Senhor, tu tem promessa. Eu não aceito morrer nessa cama. E nem que meu filho venha vegetar. E na minha vida, a minha mãe parecia. E o Senhor seja desamparado, chegou mais jovem e segurou a minha cabeça. Quando o rosto junto ao meu e disse: Miriam, em nome de Jesus, resista, 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 você vai dar meu filho novo. Creia, filha, creia, não se entrega. E os médicos começaram a gritar: nasceu, mãe, com desespero, gente. Nasceu, mãe! Nasceu seu filho! Pelo amor de Deus, mãe! Ele é lindo! Ele é muito lindo, mãe! Por favor, fica viva! Por favor, dentro daquela sala! Filho, fica viva! Olha seu filho! Corre! Corre! Empunha ele logo para ela ver, porque tem aquela coisa de tirar, sugar e tudo mais. E eles só queriam me mostrar meu filho, porque eu estava ali sofrendo.
Vai em casa com meu Deus. Meu rosto, gente, estava envergado para trás dessa maneira. Os meus músculos estavam todos tortos e eles estavam me segurando para que meus ossos, meu próprio corpo não me quebrasse. E eles me segurando e trouxeram da outra, me botaram aqui para mim e falaram: olha para ele, mãe, olha para o seu filho. E quando eu olhei, ele todo moreninho, com a bochecha rosa, muito cabeludo, com os olhinhos arregalados, olhava para mim como quem queria dizer: eu estou bem, mãe. Me acompanha nas agendas onde eu vou louvar o Senhor. Quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, porque eu sei que muita gente está esperando alguma coisa de Deus. Seja gerar um filho, seja gerar uma porta aberta, seja gerar uma saúde, seja gerar o que você está gerando nessa noite. Mas Senhor, porque você não faz ideia do que eu estou. Fala, Senhor. Onde você